A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse terceiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a revista que tem um tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a revista que estamos estudando nesse trimestre. Iniciamos o estudo das 13 lições que serão abordadas nessa revista na aula passada e ali falamos, de forma geral, a respeito do tema, daquilo que iremos tratar ao longo do trimestre, e os irmãos já tiveram uma noção dos temas importantíssimos que iremos falar aqui, e principalmente são temas atuais, são temas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia e que todo cristão, todo bom cristão, ele deve ter conhecimento para poder aprender e aplicar na sua vida. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, lição que será estudada presencialmente na Escola Dominical no dia 9 de julho de 2023, e a lição tem o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. O textuário está em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Inclusive, esse versículo está na leitura bíblica em classe, que está em Romanos, no capítulo 3, dos versículos 9 ao 20. É uma parte ali do capítulo 3 do livro de Romanos que fala da depravação total, do pecado dominando a natureza humana. O texto seguinte, a partir do versículo 21, vai trazer ali a solução para o pecado. Então é um capítulo, na verdade o livro todo de Romanos é um livro bom para a leitura, mas para o entendimento do pecado, Paulo está ali trazendo as bases para a doutrina do pecado, que a gente vai estudar aqui hoje. O livro de Romanos, A verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Isso daqui resume bem nessa verdade prática, Romanos 5,12. Então, nós iremos estudar aqui na lição de hoje, nós vamos ver que a deturpação da doutrina bíblica do pecado, a banalização da doutrina bíblica do pecado através de teologias modernas, que algumas nós vamos aqui abordar hoje, elas promovem a normalização do pecado. E aí é onde está o perigo, quando o pecado ele passa a ser normalizado, tornado como algo normal. E aí esse é o objetivo do inimigo, é fazer com que o pecado ele seja normalizado, com que a pessoa ela não sinta mais que aquilo ali é um erro, Ela vai pecar e achar que aquilo ali que ela está fazendo é certo, que não tem nada. Esse é o perigo. Então, inicialmente, nós vamos abordar aqui no tópico 1, iremos falar da doutrina do pecado de acordo com a Bíblia. Mostrar a doutrina correta do pecado, a doutrina bíblica do pecado, trazendo inicialmente a definição de pecado de acordo com a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, o significado do pecado, o que é que abrange. Vamos falar do pecado original e da depravação total, que levam aí o homem a se afastar de Deus. Iremos falar o que é o pecado original e essa depravação total, o que é que ela abarca, o que é que ela abrange, que vão promover aí o afastamento do homem de Deus. E também vamos trazer aí, falar um pouco a respeito da salvação pela graça, que está aí no plano de Deus para a redenção do homem. Iremos falar a respeito da doutrina do pecado e também aí trazer a solução, porque aproveitamos aqui, e é bom que o professor fale isso na escola dominical, para evangelizar, para falar realmente aqui da palavra de Deus como um todo, porque se nós falarmos somente do pecado, falarmos somente do pecado na humanidade,
a gente fica como se não houvesse uma saída, como se não houvesse uma solução. Então, o pecado, ele é uma condição, uma pré-condição para a salvação. Então, quando vamos falar a respeito de salvação, nós temos que trazer e falar a respeito do pecado. Mas não podemos falar também somente do pecado e não trazer a solução, que é a salvação proporcionada por Deus através do seu plano de redenção para a humanidade. Então, nós vamos aproveitar e também falar um pouco aqui a respeito nessa lição de hoje. Então, no tópico 2, primeiro a gente vai falar a respeito da doutrina do pecado de acordo com a palavra de Deus, né, estabelecer ela, aqui o que é realmente, trazer para os irmãos algumas referências bíblicas, para que os irmãos possam compreender exatamente o que é de acordo com a palavra de Deus. No tópico 2, nós vamos trazer algumas teologias aí modernas, né, as principais teologias modernas, que são consequências aí do processo, né, de deturpação, de banalização da doutrina bíblica do pecado, né? Então a gente vai falar aqui a respeito da teologia do pecado social. Então todas essas vai deturpando o que é realmente o pecado de acordo com a palavra de Deus. Primeira teologia do pecado social, falaremos também da teologia da libertação, e aí a vertente também no meio protestante, visto que a teologia da libertação está mais ligada à Igreja Católica, à teologia católica. Existe também a vertente protestante, que é a teologia da missão integral. E também falaremos a respeito do liberalismo teológico, né? Então, essas teologias modernas, né, elas são antropocêntricas, ou seja, elas têm o homem como centro, não Deus como centro, mas o homem como centro, o foco é o homem, né? E elas buscam enaltecer o ser humano, alegando que ele tem intrínseco à sua natureza a bondade. E isso vai contrário, justamente, como nós vamos ver aqui, à doutrina bíblica do pecado. A gente vai ver que o ser humano, né, devido ao pecado original, devido à depravação total, ele acaba por não ter essa bondade nele mesmo, né? O ser humano que não passou pelo processo de regeneração, que não tem o seu caráter mudado e moldado pela palavra de Deus, ele não tem a bondade em si, porque o pecado, muito pelo contrário, ele vai acabar, ele vai extirpar, ele vai tirar o que Deus colocou no homem, né? Os atributos comunicáveis que Deus colocou no homem. Então, em alguns momentos, alguém ele pode tomar boas atitudes, ele pode fazer uma boa ação, mas a não ser que ele passe pelo processo de regeneração, a não ser que ele nasça novamente, a não ser que dentro dele esteja inserido o fruto do Espírito Santo para poder desenvolver os atributos divinos nele, a bondade não estará presente no seu coração. Porque o pecado, na verdade, ele faz o contrário do fruto do Espírito. Ele desenvolve no ser humano as obras da carne. A gente vai estar falando um pouco a respeito disso aqui no decorrer da lição. Então, nós vamos ver também, no tópico 3 da lição, a crise ética e moral na sociedade, que é consequência da normalização do pecado, que essa normalização promovida justamente aí pela banalização da doutrina do pecado, a doutrina bíblica do pecado, e vai promover essa normalização que vai gerar uma crise moral e ética na sociedade. Então a gente vai ver aqui a imoralidade sexual e a dessacralização da vida, São os dois pontos aqui que o autor ele vai trazer, que vão ser pontos que vão ser estudados mais à frente, A gente vai estar falando a respeito deles aqui, Lição 4, lição 5, das lições 6 até a lição 8, Lição 9 também, a visão bíblica do corpo. Então, são aqui os pontos que nós vamos estar estudando ao longo do trimestre, e o autor já traz aqui, dá uma pincelada a respeito desses assuntos. Irmãos, lembrando que essa aula aqui, a gente não faz a leitura da revista, Quem já nos acompanha aqui sabe disso. Quem está assistindo essa aula pela primeira vez,
a gente não lê a lição, né, que do autor, a gente traz aqui assuntos por fora, dá uma pincelada, né, lê o livro do autor, traz aqui algumas informações, outras obras também a gente vai trazendo aqui algumas informações, mas a leitura os irmãos fazem, né, aí em suas casas, e eu aconselho na aula, né, se a aula for bastante corrida, que os irmãos vão preparados, né, para destaquem alguns trechos aqui da lição para ler na sala, mas se o tempo for corrido, não lê a lição toda, porque às vezes falta tempo para explicar, para trazer um detalhe que o irmão trouxe por fora, né, um caso extra. Ali tem a opinião também do aluno, o aluno ele vai interagir. Então, para que haja mais tempo, né, o irmão ele vai preparado, né, o professor, no caso, né, o professor ele se prepare para levar já ali, né, um resumo da lição. Que a gente sabe que muitas das vezes o tempo efetivo ali de aula, ele é bastante resumido. Então, que os irmãos possam aproveitar isso da melhor maneira, né, para que o processo de ensino-aprendizagem ele ocorra da melhor forma, né? O objetivo da aula na escola dominical é que aquelas pessoas que estão ali, eles aprendam o conteúdo. Não é que o professor ele chegue e dê aquela aula maravilhosa, mas que os alunos não entendem nada. O objetivo é que os alunos entendam o que o professor está falando, né? Isso daqui é interessante que os irmãos que são professores, que estão acompanhando essa aula, se preparem, né, para a ministração da aula. Esse assunto aqui é um assunto que pode desenvolver algumas polêmicas na aula, e o professor ele tem que estar preparado para saber desenrolar, né? Então, não permitir que fique centrado apenas ali num ponto, não permitir que ocorram confusões. A gente sabe que às vezes os anos eles se alteram, mas que tudo seja feito de acordo com a palavra de Deus, que tudo seja feito com amor. A gente, quando está ministrando ali a aula, e os irmãos também que estão indo para assistir a aula, estão indo com o objetivo de aprender a palavra de Deus e com o objetivo de manter a comunhão ali com os irmãos, para que tenhamos um só pensamento, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, separa, né, direitinho os trechos aqui para ganhar tempo e poder desenvolver o assunto da melhor forma, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Então, aqui a gente vai ver, como eu disse, o autor ele separou aqui esses pontos da imoralidade sexual e da dessacralização da vida, né, que são temas que acabam sendo negligenciados aí pelos adeptos, né, dessas teologias modernas, né? Eles acabam deixando isso de lado em prol das questões sociais. Então a gente vai tratar bastante a respeito aqui desses pontos que serão tratados, né, aí ao longo desse trimestre, nas próximas lições. Aqui na aula de hoje a gente vai dar apenas uma pincelada, né? Também os irmãos na sala de aula, né, vão dar uma pincelada no assunto, já informando os alunos de que a gente vai tratar esses pontos nas próximas lições. Então, se nós, o cuidado que nós temos que ter aqui é porque se nós enfraquecermos, permitirmos que seja enfraquecida a doutrina bíblica do pecado, né, nós vamos passar a aceitar como correto tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos afrouxar a moral. A gente vê, por exemplo, ali Paulo falando em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 14, que nós devemos nos cingir com a verdade. Veja, a verdade ela é tida na armadura de Deus, ali em Efésios, no capítulo 6, como o cinto, né? A verdade ela é tida como um cinto, e o cinto é aquilo que vai prender as nossas armas. Então o cinto ele tem que estar bem apertado, o cinto ele não pode estar afrouxado. Portanto, a moral, a verdade da palavra de Deus, ela não pode ser afrouxada, ela não pode ser relativizada. Então é isso que nós devemos ter cuidado. Nós não podemos afrouxar a moral. Se nós relativizarmos a moral bíblica, se nós relativizarmos a verdade da palavra de Deus, se nós permitirmos o enfraquecimento da doutrina do pecado,
abrirmos mão daquilo que a palavra de Deus fala, nós iremos abrir brecha e daqui a pouco aquilo que é certo estará em nosso meio tido como... Aquilo que é errado, melhor dizendo, que é pecado, estará em nosso meio sendo tido como correto, né? Como algo permitido. Isso nós não podemos aceitar. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante e nós devemos aqui, né, garantir a autoridade da palavra de Deus. Garantir que o que está aqui não seja relativizado, que o que é pecado não seja tido como certo. Esse é o nosso dever como cristão, né? Esse é o nosso papel na defesa do Evangelho. É garantir que a palavra de Deus ela não seja relativizada, que a gente sabe que é o que muitos estão tentando fazer hoje em dia aí. Então aqui no tópico 1, a gente falando a respeito dessa questão da doutrina do pecado, de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia ela faz uso aí de vários termos para definir pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra mais utilizada para definir pecado é ratá, né? No hebraico, ratá, que possui aí o sentido de errar o alvo, errar um caminho, né? Esse é o que a gente mais vê as pessoas falando, né? Errar o alvo, errar um caminho. No Novo Testamento, a palavra no grego utilizada é hamartia, né? Que é de onde vem justamente o termo utilizado na teologia, quando a gente estuda a doutrina do pecado, hamartiologia, né? Vem do grego hamartia, que possui aí o sentido de erro moral, né? Da moral, né? Ou dos valores estabelecidos por Deus em sua palavra. Então é aquilo que vai, quando eu vou contra a moral estabelecida por Deus nas Escrituras, eu estou pecando. É o erro moral, né? Então é hamartia, do grego, que é o termo utilizado no Novo Testamento. Então, o sentido principal da palavra, é bom a gente destacar, não é simplesmente de errar o alvo, né? Como se a pessoa ela estivesse com a intenção de acertá-lo, né? Porque veja, você tem o alvo, aquilo que é o certo, eu estou tentando fazer o que é o certo, mas eu errei. Não, o pecado na Bíblia, ele tem mais o sentido, e o autor traz bem aqui, né? De deliberadamente acertar o alvo errado. Seria mais o sentido mais comum nisso, porque é alguém que, de forma intencional, está desobedecendo a Deus e a sua palavra. Então, o errar o alvo, aí, na verdade, seria melhor entendido como acertar o alvo errado, né? Porque a pessoa ela não está com a intenção de fazer o que é o certo. Aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela peca deliberadamente, ela desobedece de forma intencional a Deus e a sua palavra. Ela não está pensando em acertar e está pecando. Ela está pensando mesmo, na verdade, em fazer aquilo que é errado. Isso é o significado de pecado. E a gente sabe que o primeiro homem, Adão, ele foi criado por Deus no estado de inocência e foi criado ali perfeito por Deus, colocado ali no Jardim do Éden. Foi criado não impecável e nem pecaminoso, né? O que significa não impecável? Significa que ele poderia pecar, e foi o que acabou acontecendo, né? Então ele não era impecável, mas também não era pecaminoso. O que significa? Significa que o pecado não fazia parte da sua natureza. Então, o pecado não fazia parte da natureza humana, mas também não era impecável, ou seja, havia a possibilidade de pecar, até porque Deus o criou com livre arbítrio, né? O ser humano, o primeiro ser humano foi dotado com livre arbítrio, que passou para aí os outros seres humanos. Nós somos dotados de livre escolha, de livre arbítrio. E aí Adão ele escolheu, com o seu livre arbítrio, desobedecer ao Senhor, desobedecer à ordem de Deus. Deus disse que ele poderia comer de todos os frutos, de todas as árvores que houvesse no jardim, menos do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Ali estava definido o alvo. Ali estava definido o que Deus queria para Adão. Mas Adão acabou errando o alvo, acabou fazendo aquilo que
desagradava ao Senhor, aquilo acabou desobedecendo a ordem de Deus, e isso é conhecido como a queda do ser humano, né? A queda com Q maiúsculo. Então, quando os irmãos forem ler aí em livros e verem a queda com o Q maiúsculo, está relacionado à queda de Adão. E essa queda, ela contaminou toda a humanidade, né? Como a gente vê lá em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, quando Paulo, ele diz o seguinte, Romanos 5:12, ele diz assim: porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a queda, né, aquele pecado ali de Adão, que é conhecido como pecado original, ele passou a toda a humanidade, né? Isso é um mal inerente à natureza humana, ou seja, o ser humano, a partir do seu nascimento, a partir do momento em que ele nasce, ele já tem na sua natureza esse pecado original. É como Davi fala ali no Salmo 51 e no versículo 5, ele já nasce em pecado. O que significa? Significa que o pecado já faz parte da natureza humana. Não é que o ser humano ele peque porque ele vê outras pessoas pecando. Não, ele peca porque ele é propenso a pecar. Veja, ele é propenso a pecar, tem uma tendência a pecar. Não significa que ele tenha que pecar, que haja uma necessidade de pecar. Não, não é que haja uma necessidade do ser humano pecar. Ele é propenso a pecar. É bom distinguir isso, né? Porque alguns podem pensar que o ser humano, e muitas pessoas gostam de colocar a culpa nisso, né? Na sua natureza pecaminosa, como se fosse uma necessidade. Não, não é uma necessidade. E por isso nós lutamos contra isso. É uma propensão, é uma tendência, é uma inclinação a pecar. Não é uma necessidade de pecar. Isso é bom deixar claro. Mas esse pecado original, ele passou então aí a toda a humanidade a partir do pecado de Adão, da queda, né, do pecado, esse pecado chamado pecado original. E o pecado, ele promove no ser humano a morte espiritual. Veja, enquanto nós ainda estamos vivos fisicamente falando, há a morte espiritual que afeta todas as áreas da nossa vida e nos torna incapazes de se chegar a Deus por meio das nossas próprias forças. Então, enquanto nós ainda estamos vivos fisicamente, nós estamos mortos espiritualmente. Não é a segunda morte, não é a morte eterna, é a morte espiritual devido ao pecado que faz parte da nossa natureza. É como Paulo fala em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa morte aqui é a morte espiritual devido ao pecado que faz parte da natureza humana. Então, ali, a partir do momento em que o homem nasce, ele já nasce com esse pecado na sua natureza, esse pecado, essa inclinação a pecar, ela faz com que nós estejamos mortos espiritualmente até o momento em que sejamos vivificados por Deus na pessoa do Senhor Jesus. Até o momento da regeneração, né? Mas por nós mesmos, por nossas forças, nós somos incapazes de chegar a Deus, de se chegar ao Senhor para sermos vivificados, né? Então, esse estado de corrupção mental, espiritual e moral da natureza humana, ele é chamado aí pelos teólogos de depravação total, né? Que é a inclinação do ser humano ao pecado, né? Então, como consequência do pecado original e da depravação total, né, da humanidade, a gente observa aí um afastamento de Deus, que é como Isaías fala, né, os nossos pecados são o que separam nós de Deus, então a nossa iniquidade é o que separa a gente de Deus. Então, há um afastamento de Deus por causa desses pecados. E há também aí, consequentemente, uma degradação dos valores morais que foram colocados, postos por Deus no coração do homem no ato da sua criação.
Veja, quando Deus criou o homem, ele colocou no seu coração valores morais. No momento em que Deus criou Adão, ele colocou isso lá. Quando Caim matou Abel, a lei, não havia ainda lei, não havia lei para dizer que matar, o homicídio, ele era pecado, era algo errado. Mas Caim já sabia. Como é que Caim já sabia que aquilo ali era errado? Porque Deus colocou os valores morais e o homicídio é algo que é errado diante de Deus. E Deus colocou esses valores morais dentro do coração do homem. O pecado, com o tempo, ele vai degradando esses valores morais que há no coração do homem. De modo que o ser humano, de tanto pecar, ele acha que aquilo ali não é mais errado. Ele acha que aquilo ali que ele está fazendo, tanto faz. Não, isso aqui não tem problema, não. Então o pecado passa a ser insignificante para ele. Porque ele vai se afastando cada vez mais de Deus. Então, no estado pecaminoso, o homem ele se torna incapaz, né, de buscar a Deus com as suas próprias forças, como está até em Romanos, no capítulo 3 e versículo 11, que está na leitura bíblica em classe. Paulo diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, né? Aquele falando nessa depravação moral, nessa depravação total do ser humano, nesse estado pecaminoso, o ser humano ele não busca a Deus. Ele não tem essa tendência a buscar a Deus. Ele tem a tendência de pecar e, consequentemente, se afastar de Deus. Isso quer dizer que o plano de salvação, o plano de redenção para a humanidade, ele partiu de Deus. Não foi Adão que, quando pecou, foi lá atrás de Deus para pedir pela salvação. Não foi Deus quem ofereceu ali a salvação a Adão. Como Paulo fala também em Romanos, no capítulo 5, e no versículo 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, não fomos nós que fomos atrás de Deus. Não fomos nós que pedimos pela salvação. Foi Deus, pela sua imensa graça, quem criou o plano de redenção para a vida do homem. E essa salvação, essa redenção, ela é ofertada de forma gratuita, né? Como está em Romanos 6, 23, onde Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa graça, essa salvação, ela foi permitida através do sacrifício do Senhor Jesus, que morreu não somente por mim, não somente por você, mas por toda a humanidade. Então veja, o sacrifício de Cristo, ele foi por toda a humanidade, como está em Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Também João, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo, deixe-me ver aqui, no versículo de número 2, ele diz assim, capítulo 2 da primeira epístola de João: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Então veja que o sacrifício de Cristo, o sacrifício expiatório do Senhor Jesus, ele foi por toda a humanidade. Então a salvação ela é oferecida a todos, não somente a um grupo seleto, mas a toda a humanidade. E apesar dessa expiação, do sacrifício de Cristo, ele ter morrido por toda a humanidade, a salvação ela é condicionada à sua aceitação por meio da fé. Como está lá Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos por meio da fé, quando acreditamos no Senhor Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí, por meio da graça preveniente, né? A graça preveniente é aquela que vem antes, né? Por meio da graça preveniente, Deus ele capacita o homem caído, porque veja, o homem caído ele não vai buscar Deus, ele não vai pensar em Deus, mas Deus, por meio da sua graça preveniente, esse é o termo,
que a gente utiliza para tratar dessa graça de Deus que chega quando o homem ainda está em pecado. Então, por meio dela, Deus capacita o homem caído para que ele possa ali escolher se ele quer crer ou não na palavra de Deus. Então, vem a graça preveniente para que o homem ele possa ter a sua mente iluminada e escolher se ele quer ou não aceitar a palavra de Deus. Há essa escolha, ele tem esse livre arbítrio. Então, toda essa doutrina do pecado, como a gente tem tratado aqui, falamos também um pouco a respeito da doutrina da salvação, da soteriologia, ela está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Né? A gente trouxe aqui vários versículos tratando a respeito disso. Tem outros ainda além, fica difícil a gente falar de tudo aqui apenas nessa aula, mas aqui a gente está trazendo o básico para que os irmãos possam levar para as suas salas de aula, anota esses versículos aí, leva para que os irmãos possam ter esse embasamento bíblico da doutrina do pecado e também da doutrina da salvação, e está interpretada na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então o obreiro, ele deve possuir essa declaração de fé das Assembleias de Deus em sua biblioteca, né? Deve adquirir essa declaração, é muito importante. Tem ela tanto em físico, como tem também aí nos meios digitais, os irmãos podem também estar adquirindo. É importante que se tenha, que se faça a leitura para saber aquilo que nós, como pentecostais, na teologia pentecostal da Assembleia de Deus, acreditamos, aquilo que nós cremos. A teologia da Assembleia de Deus, ela é bem definida, né? Então nós devemos ter esse entendimento para não ficar pensando que a gente está solto, está perdido, deve ficar buscando em outros lugares. Não. Está aqui a interpretação da palavra de Deus de acordo com a teologia pentecostal das Assembleias de Deus. E aqui nos capítulos 9 e 10, no capítulo 9, vai tratar a respeito do pecado e das suas consequências. Então está bem tratado aqui, né? São aqui da página 97 até a página 108, né? Vai tratar a respeito aqui da doutrina do pecado. E da página 109 até a página 118 vai tratar a respeito também da doutrina da salvação. Os irmãos podem fazer aí essa leitura, né, para aprender a respeito. Eu vou ler só um trecho aqui, na página 113, onde ele fala a respeito da graça de Deus. Diz assim: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem, por si mesmos, chegar a Deus. E aqui mais à frente ele diz: é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Aquele cita o versículo, Romanos 11:6. Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça, que habilita a livre escolha, são livres para escolher. É que ele cita João 7,17, que diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, quiser fazer por escolha, quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Né? Então aqui a gente tem embasamento, né, interpretação das doutrinas bíblicas da palavra de Deus com base na teologia pentecostal das Assembleias de Deus. Então, um bom assembleano, ele tem aí a sua declaração de fé das Assembleias de Deus. É importante também divulgue, fale para os alunos na sua sala de aula, para que eles possam adquirir. É importante que se faça a leitura. No tópico 2, o autor ele vai trazer aqui algumas teologias modernas, né, que deturpam a doutrina bíblica do pecado. Essas teologias, né, elas são criadas a partir do antropocentrismo teológico, que coloca o homem como o centro. Não é mais Deus como o centro, mas agora é o homem como o centro. Então, essas teologias modernas, né, ele traz aqui a respeito de algumas, ele fala da teologia do pecado social, que foi uma teologia criada na Igreja Católica, né, pela teologia católica, a partir da discussão, né, da doutrina social da Igreja. Né? Quando a Igreja Católica começou
a debater a respeito da doutrina social da igreja, surgiu aí essa teologia do pecado social. E o conceito de pecado social, ele foi definido nos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, no ano de 1968, e também no concílio de Puebla, no México, no ano de 1979, né? E eles definiram o pecado, né, que aí a gente chama de pecado social, como sendo, né, algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Então eles dizem que o pecado ele está relacionado às estruturas opressoras da sociedade, pobreza, injustiça e desigualdade. Então, dessa forma, a questão social, o pecado social, ela acaba sendo priorizada em detrimento da questão moral. O pecado moral, como a gente já falou, né? O pecado contra a moral estabelecida por Deus nas Escrituras. E essa ordem de valor, ela se mostra equivocada, de colocar a questão social acima da questão moral, né? Porque as injustiças sociais, elas são, na verdade, sintomas de algo maior, né? As causas, na verdade, das injustiças sociais, desse sofrimento, são as ações de ordem moral. Então, se a gente considerar corrupção, fraude, suborno, ganância e outros males morais da sociedade, esses é quem são as origens dos males, das mazelas que ocorrem na sociedade, das questões sociais da sociedade. Então, a origem dos problemas sociais, das questões sociais, elas estão na questão, no problema moral. E aqui a gente vê que essa mudança de ênfase, né, no pecado original, que está intrínseco à natureza humana, que está no homem, no indivíduo, essa transição, essa mudança de ênfase do pecado original para o pecado social, que está ligado aí com as estruturas da sociedade, como ele diz, as estruturas opressoras da sociedade, ele acaba enfraquecendo, essa mudança, ela acaba enfraquecendo a responsabilidade moral do pecador. Então a gente vê que ele passa a pensar, não, então eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para os outros, só faço mal para mim mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu falar as pessoas falando isso, né? Eu não faço mal para ninguém, eu só faço mal para mim mesmo, como se fosse algo certo. Ele não está contribuindo para a opressão na estrutura social, mas ele não está cuidando da questão moral, do cuidado dele, como indivíduo. E é essa questão moral do indivíduo, do ser humano, individualmente, que causa os outros problemas sociais. E a gente vê, né, esse é o propósito do inimigo. É fazer com que o ser humano pense, não, eu não estou causando uma questão social, então eu vou pecar tranquilamente, porque a questão social é que é mais importante. E aí ele vai pecar deliberadamente contra Deus. Isso é uma deturpação, uma banalização da doutrina bíblica do pecado. E vale aqui a gente ressaltar, né, porque talvez alguém esteja, mas e as questões sociais, elas não têm a sua importância? Vale aqui a gente ressaltar que a igreja, ela também atua de forma intensiva, né, na tentativa de ajudar na solução, né, para solucionar as questões sociais. A igreja, na verdade, é quem mais atua nisso daí. Tem muitas coisas que o Estado deveria se responsabilizar por fazer e acaba não fazendo. Quem vai lá e faz é a igreja. Quem vai solucionar é a igreja. Só que, mesmo ajudando nas questões sociais, ela tem a plena consciência, a igreja ela tem a plena consciência de que as questões sociais elas são oriundas, elas se originam em um mal maior que precisa ser combatido, que é o pecado moral. Por isso, quando a gente faz uma ação social, o nosso objetivo não é somente ali
é ajudar as pessoas. A gente tem esse objetivo. Veja, o objetivo é ajudar as pessoas. Mas não somente isso. O nosso objetivo principal é levar a palavra de Deus para essas pessoas. Porque são pessoas que muitas vezes não estão sendo oprimidas somente pela estrutura social, não estão sendo oprimidas somente pela pobreza, pela miséria, estão sendo oprimidas pelo pecado. E a gente tem que entender que o que deve ser solucionado não são somente as questões sociais, mas principalmente o pecado moral. A nossa pregação, ela tem de ser voltada para as questões morais, porque é isso que a Bíblia fala. É disso que a Bíblia fala. O homem, ele não vai para o céu porque ele faz um bem na sociedade. Não, ele vai para o céu se ele aceitar a Cristo e arrepender de seus pecados. Os pecados contra a palavra de Deus. Agora, se ele é alguém que serve a Deus, ele vai ter boas atitudes, ele vai ter boas obras e ele vai contribuir para solucionar as questões sociais, os problemas que há na sociedade. E há também, puxando esse gancho da questão social, a teologia da libertação, né, que tem a sua vertente aí da teologia da missão integral no meio protestante, né, a teologia da libertação que está mais voltada para a igreja católica, né, e tem afinidade com as ideias socialistas e comunistas, né, de Karl Marx, do marxismo, que apregoa aí uma luta entre as classes, né, as classes que estão sendo oprimidas para se levantar contra as classes opressoras, e apregou uma revolução social, uma revolução na sociedade, uma transformação drástica na sociedade, visando aí a libertação das supostas estruturas opressoras da sociedade, né? Essas são as ideias do comunismo, do socialismo. E a ideia não é libertar o homem do pecado moral, mas libertar o homem dessa injustiça social, dessa injustiça econômica e dessa injustiça cultural. Esse é o objetivo da teologia da libertação, né? Não é libertar o homem do pecado moral, não é libertar o homem do pecado que ele está cometendo contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor, mas sim contra a injustiça da sociedade, né? Injustiça social, a injustiça econômica. E o arrependimento, a libertação do pecado, a transformação de caráter, uma nova vida em Cristo, né? Todas essas coisas que a gente tem conhecimento que fazem parte do Evangelho acabam sendo negligenciados, acabam sendo deixados de lado na teologia da libertação para dar lugar às pautas progressistas, às pautas sociais. Esse é o objetivo principal da teologia da libertação. Não são ali aquelas questões essenciais ao Evangelho de Cristo, aquelas questões peculiares ao Evangelho de Cristo, que a gente já conhece, mas sim ressaltar as pautas progressistas, as pautas sociais. E aqui o autor também fala do liberalismo teológico, que surgiu ali na Alemanha, ali no início do século XVIII, né, com o alemão Friedrich Schleiermacher, e ali ele propôs colocar a razão, o racionalismo, a consciência humana acima da revelação bíblica. Então veja, é a razão, o racionalismo versus a revelação bíblica. E o liberalismo teológico ele propõe uma reinterpretação, uma ressignificação das doutrinas bíblicas, questionando, né, a partir do questionamento da inspiração, da inerrância e da infalibilidade da palavra de Deus. Eles propõem uma nova hermenêutica, uma nova forma de interpretar a palavra de Deus. E o questionamento da autoridade das Escrituras é somente um primeiro passo que vai levar aí a outros questionamentos, como é o caso do questionamento da doutrina do pecado, né, que acaba sendo aí no liberalismo teológico relativizado. Então,
Por exemplo, alguém está passando fome. Se alguém está passando fome e roubar algo, aquilo não é errado, porque ele está tentando se livrar dessa injustiça social que causou a fome ali na vida dele. Então, aquilo não é errado. Aquilo, ele está agindo da forma correta fazendo isso daí. Mas veja, roubar, tomar algo que é de outro, biblicamente falando, furtar, como está lá no Decálogo, é pecado. Deus deixa bem claro, não furtarás. Mas, na teologia da libertação, a reinterpretação da palavra de Deus, a ressignificação da palavra de Deus, leva a entender que aquilo que é pecado de acordo com a palavra de Deus passa a não ser mais. É a relativização do pecado. E acabam dessa forma aí fazendo com que muitos pequem e o pior, achando que está agindo da forma correta. Isso é o pior que há, né? É a pior sutileza do inimigo, é agir dessa forma, fazer com que a pessoa peque contra Deus, achando que está agindo da forma correta. E essa teologia, ela propõe moldar a palavra de Deus ao ser humano. Então, vou pegar aqui só algumas passagens que me importam, vou interpretar ela da minha forma, outras a gente deixa de lado. Não, isso aqui é só do Antigo Testamento, não vamos entender. Então, acabam tentando ali moldar a palavra de Deus ao ser humano. Porque, veja, é uma teologia com base no antropocentrismo teológico, né? O homem no centro. Então, tentam moldar a palavra de Deus ao ser humano, ao invés de o ser humano mudar e ser moldado pela palavra de Deus, que é o que a gente vê claramente nas Escrituras, né? Como Paulo fala em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que vem através das Escrituras Sagradas, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar isso daí, nós temos que ser moldados conforme a palavra de Deus, não moldados conforme o que o mundo diz. E também escrevendo a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, nos versículos 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é o que nos molda, é o que nos transforma, é o que modifica o nosso caráter, é o que nos regenera para que sejamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo quando estamos em Cristo Jesus. Mas para isso é necessário sermos transformados. E não a palavra de Deus ser transformada para se encaixar no nosso modelo, de acordo com o que nós queremos ser. Nós temos que ser aquilo que a palavra nos manda ser. E não a palavra ser aquilo que nós queremos que ela seja. E há ainda aí na teologia liberal, né, o método hermenêutico, né, o método de interpretação proposto aí por Rudolf Bultmann, que é conhecido como desmitologização, né, do Novo Testamento, que, segundo ele, só é possível você dar crédito, você acreditar nas Escrituras se desconsiderar os mitos, ou seja, os milagres, os sinais, as teofanias e outras aí revelações sobrenaturais presentes na Escritura. E o que é que isso leva? Isso leva a uma incredulidade. A pessoa não passa mais a acreditar na palavra de Deus. Então é isso que proporciona a teologia liberal, o liberalismo teológico. Ele proporciona o descredenciamento da autoridade da palavra de Deus, a incredulidade na palavra de Deus, e tudo isso vai levando ao abismo, até o ponto da pessoa ela ser, o inimigo conseguir tirar da mente do homem a ideia de Deus, e ela se torna um ateu. Ela não acredita mais em Deus. A Bíblia para ele é somente um livro. Esse é o objetivo
do liberalismo teológico. Esse é o objetivo de Satanás, através dessas sutilezas, que são essas teologias modernas. Então, como consequência, a gente vai para o tópico 3, né, como consequência do processo de deturpação, de banalização da doutrina bíblica do pecado, ocorre aí a normalização do pecado, né? E a gente vê aqui o autor, ele escreve bem, na página 25 do seu livro-texto, né? Esse livro-texto aqui é o que acompanha a revista da Escola Dominical. O professor, o aluno que desejar, né, adquira, é muito bom, né? Esse livro, o autor traz informações adicionais e a gente pode estar enriquecendo cada vez mais o conhecimento. E aqui na página 25 do livro, ele diz assim, que é inclusive um trecho que ele retira da sua obra Valores Cristãos, que inclusive foi também revista da Escola Dominical no ano 2018. Ele diz assim: os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mutações. E por que não sofrem? Ele diz: a verdade bíblica não pode ser relativizada ou flexibilizada para atender o egoísmo e o hedonismo da raça humana. O texto bíblico permanece inalterado e imexível. Por isso, os valores cristãos são permanentes. Por quê? Pois a fonte de autoridade é permanente. Então, a nossa moral, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, ele não muda. Por que não muda? Porque a Bíblia não muda. Porque a palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Então, a deturpação e a relativização do conceito do pecado acaba resultando num desvio e numa falha de caráter que vai tornar a sociedade moralmente desajustada. Ela não vai ter um conceito de ética sólido. Ela vai ter uma moral desregulada, desajustada. E aí, dessa forma, a gente vai ver ações incompatíveis com a fé bíblica. Como, por exemplo, a gente tem aí na política governos corruptos, desprovidos de moral, mas que recebem apoio porque defendem pautas sociais. Não, rouba, mas faz pela sociedade. Como se roubar fosse certo. Como se corrupção fosse correto. É errado. Mas a sociedade, influenciada por essas teologias modernas, satânicas, acaba se corrompendo e tendo a sua moral ali desajustada, desregulada. E para ele, aquilo que é certo, em alguns momentos passa a ser errado. E aquilo que é errado, em alguns momentos passa a ser certo. A gente vê também temas progressistas que passam a ser normalizados, né? Como, por exemplo, a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, entre outros temas aí que serão tratados aí ao longo das lições nesse trimestre. Então, 2 temas que nós vamos estudar nas próximas lições, o autor ele traz aqui, né, que são negligenciados, né, com a doutrina do pecado, são a imoralidade sexual, com a deturpação, né, da doutrina do pecado, é justamente a imoralidade sexual e a dessacralização da vida, que são os pontos 2 e 3 do terceiro tópico da lição. Né? Então, a imoralidade sexual, que é a prática da sexualidade fora do casamento como estabelecido por Deus. Né? A gente vê na declaração de fé, vou ler aqui rapidinho, no capítulo 24, na declaração de fé, fala a respeito da família. Na página 203 e na página 204 diz assim, lá no final já da página 203 diz assim: rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, que é, no caso, uma das formas do sexo fora do casamento estabelecido por Deus. Há também aí a fornicação, o sexo antes do casamento, há o adultério, a infidelidade conjugal dentro do casamento, há a prostituição, a gente pode citar aqui também a pornografia, a pedofilia, o estupro, a zoofilia e vários outros aí pecados de imoralidade sexual. E aqui ele diz,
Voltando novamente, diz assim: rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, por ser condenado por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, que são princípios do casamento estabelecido por Deus: monogâmico, heterossexual, indissolúvel, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Também aqui o autor ele trata a respeito da dessacralização da vida, né? E a gente pode citar o aborto, o suicídio, a eutanásia. Tem muitos desses temas são tratados aqui no livro do pastor Claudionor de Andrade, As Novas Fronteiras da Ética Cristã. Esse livro aqui é um livro muito bom, né? Quem tiver a oportunidade de adquirir, adquira. Ele trata a respeito de vários temas como esse daí. E no capítulo número 3, número 4, ele vai tratar a respeito justamente da questão da dessacralização da vida. E aqui na página 70 e 71, eu separei 2 trechos aqui para ler com os irmãos. Ele diz assim: a gestação de um ser humano não é um mero processo biológico, é a repetição do ato criativo de Deus, como está lá em Gênesis 2:7. Por isso, o Senhor observa atentamente a formação de cada pessoa no ventre materno, e do mesmo ventre chama-as a propósitos bem definidos. Cada ser humano, a partir da fecundação, ele é conhecido por Deus, ele é tratado por Deus. E aqui ele diz assim: atentemos à narrativa do Gênesis. Moisés mostra com muita clareza que o ser humano não é obra do acaso, pois o acaso não seria capaz de produzir um ser tão perfeito quanto o homem. Deus o criou com suas próprias mãos e, para aumentar a intimidade conosco, fez questão de aproximar o seu rosto do nosso. E soprando-nos as narinas, aumentou ainda mais a comunhão entre nós e ele. Portanto, não nos arvoremos como deuses e senhores da vida, determinando quem deve viver e quem deve morrer. Só Deus pode fazer isso. Esse direito só cabe a Deus, pois a pessoa humana tem início nele e para ele haverá de retornar. Esse tema aqui a gente vai voltar, recapitular, falar em algumas próximas lições a respeito desses assuntos aqui, tanto da questão da imoralidade sexual como também da dessacralização da vida. Nós retornaremos e falaremos a respeito desses temas, né, que estão aí incluídos, né, acabam sendo negligenciados com a deturpação da doutrina do pecado. Então devemos zelar pela doutrina bíblica do pecado, né, saber o que ela é e apregoá-la da forma como ela está nas Escrituras Sagradas. Aqui na conclusão o autor diz assim: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então, acredito que os irmãos, se estão até aqui conosco, têm gostado dessa lição, peço que curta esse vídeo, que compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Também peço aqui, se desejar, se inscreva no nosso canal, né, para acompanhar os vídeos que são postados semanalmente. E não se esqueça, como a gente sempre diz, neste domingo participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.